Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CMAI-Cast, que é o podcast do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, o CMAI. Aqui a gente conversa com os principais pesquisadores do país para entender como a ciência transforma a sociedade. No episódio de hoje a gente está recebendo o professor Alexandre Delben, que é docente do ICMC aqui de São Carlos e tem uma trajetória bastante sólida na área de inteligência artificial, que é que vai conduzir a nossa conversa de hoje. Ele é coordenador atualmente do Research Engineer Group, o REG, que tem acelerado o uso de IA em projetos com impacto social. E é por esse grupo e também para saber um pouquinho, da história, da carreira do professor Delben que a gente começa. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, obrigado pelo convite. Vamos começar um pouquinho falando então da sua carreira. Eu imagino que a IA não estava na moda ou não era tudo isso quando você iniciou, quando você começou na graduação, por exemplo. Não era. Na graduação eu comecei a ouvir falar de coisas relacionadas a IA hoje, como redes neurais e outras técnicas, né? Já tinha essa ramificação? E já existia. Então. Isso eu comecei em 91, então já existia essas coisas. Aí já em 91, na graduação aqui no campus, já fiquei sabendo do assunto, me interessei. E na época de uma coisa que chamava Integra Elétrica, que hoje é tipo uma dessas semanas de um curso, de outro curso, não existia nenhuma semana de nenhum curso aqui no campus. E aí o pessoal do meu curso resolveu fazer que seria uma semana de ações além do curso, né? E a gente chamou de Integra Elétrica. E aí eu ajudei na organização. Eu acabei de chegar no campus, estava aqui no segundo semestre, ajudei o pessoal que estava organizando isso, achei interessante. E no segundo ano eu ajudei de novo. E no terceiro eu que organizei isso, né? Já virei o organizador desse evento que o pessoal se formou. E aí eu já coloquei assuntos de tecnologia e tal, e eu fui atrás desse assunto de inteligência artificial. Já naquela época, isso era 92 para 93. E aí quando a gente fez o terceiro Integra Elétrica, teve curso de redes neurais artificiais, IA simbólica. E eu lembro que eu bati na porta da Solange, da Carolina, e elas fizeram uma aula, uma apresentação para todo mundo sobre IA simbólica, como que era isso, eu bati na física. Aí o Fontoura fez sobre redes neurais, foi assim, muitos professores nem conheciam, nem sabiam, e ali que os alunos estavam tendo essas apresentações. Então ali foi meu primeiro contato. No seguinte já teve professor visitante da Inglaterra, dando cursos aqui na área aplicada. Eu já fui, era para pós-graduando, já entrei no meio, fui lá assistir o curso, frequentei formalmente o curso, recebi o diploma do curso. Isso já era 93 para 94, e assim foi. Você quer dizer que no início dos anos 90 a IA já estava fora do Brasil em alta? Não, era tudo inicial. Tudo inicial, Você mas acha que assim, a gente está no mesmo ritmo? Sim, eram professores que tinham feito o seu doutorado fora, tinham tido contato com os primeiros resultados e já chegavam querendo promover, né? Trazendo outros professores e tudo mais. No caso aqui do CMC, que a Carolina e a Solange deram esse curso no nosso Integra Elétrica, a Carolina aprovou o primeiro projeto na FAPESP em IA, no começo dos anos 90, em que a Solange participou. E é muito legal que tenha uma homenagem a ela. Ela é uma precursora realmente. Ela é realmente. Então, assim, nível do Estado de São Paulo, FAPESP, ela é a primeira. O grupo de CMC, então, começou com elas, foram os primeiros, e aí vieram outros, vieram o professor André, todos já bem engajados. Na escola de engenharia também, tiveram outros que fizeram doutorado fora e já vieram com ideias de tentar aplicar essas técnicas novas, explorar, né? Bem especulativo, e isso deu muito certo, viraram pesquisas importantes. Eu acompanhei um pouco o lado da ESC, né, por causa da elétrica, e aqui também, né, com os professores daqui, sempre tive com um pé em cada lado acompanhando, sempre tentando estar na novidade, fazendo o que tinha de mais avançado, acompanhando o que está no mundo. E isso me ajudou bastante, né, porque eu tinha boas referências, estimulando a explorar mais ainda. Você acha que quem tinha afinidade com redes neurais está melhor nessa área hoje? É uma ramificação? Sim, assim, são coisas distintas, né? Assim, uma coisa é o que está acontecendo hoje, que já está no mercado, então a tecnologia no mercado é uma tecnologia, né? O que a ciência trata muito do que vai ser o futuro, né? Então explora novas frentes, algumas delas podem entrar no mercado ou não. Algumas coisas podem estar no mercado em 5 anos, pode estar em 50, outras pode estar daqui a alguns séculos. A ciência tem isso.
São todas importantes. Então, quem trabalhou no passado, mais fácil ter uma visão de cenário de futuro e da importância dos fundamentos da IA para a própria IA e para o próprio benefício socioeconômico. Quem pega no meio do caminho consegue ter uma melhor noção do momento, daquela foto do atual, né, do que está acontecendo. Mas às vezes é mais difícil prever o futuro e às vezes inovar também, porque às vezes não tem tão bem ainda os fundamentos para você poder inovar. Você consegue dizer para a gente se existe uma base, né, de inteligência artificial? Porque hoje ela está em tudo, mas é tudo em todas as áreas, né? Você tem uma fatia, atualmente um recorte para impacto social e trabalhos sociais, ou dessa base todo mundo usa tudo? Como é que ela é dividida? Isso é um ponto importante. Um dos motivos, né, para ter o REG, esse Research Engineer Group, é essa questão de tecnologias apropriadas para o contexto nacional, principalmente na área mais social, onde tem menos dinheiro, onde tem mais carência de informações, onde tem menos tecnologia. Qualquer área que tem menos tecnologia, ou seja, tem menos área de exatas, vamos simplificar assim, tecnologia é muito mais amplo, mas às vezes hoje o pessoal fala de TI, está pensando em coisa que tem alguma coisa de computação ou exatas. Então, nesse contexto, quando você está mais distante, vamos dizer, das exatas, da computação exatas aplicado, é mais difícil, porque as informações, o conhecimento não está estruturado digitalmente, não tem modelos implementados no computador, né? Não tem dados, os dados às vezes estão de uma forma não de fácil uso por um computador. Então tudo isso leva a uma lentidão para você conseguir aplicar técnicas das áreas de exatas de uma forma geral, especialmente IA. Então você precisa de tecnologias diferentes para começar processos nessas áreas. Tanto para entender os dados, os modelos, a forma de pensar na área, para poder modelar isso, mas também para conversar com as pessoas da área, os especialistas da área, quem utiliza as ferramentas, né, usaria a tecnologia na área. A forma de trabalhar é diferente, o valor é diferente, o que é importante é diferente. É diferente. Tem semelhanças. Você não tem uma base, então, que você pode aplicar para a área que você decidir atuar. Normalmente, do ponto de vista, por exemplo, conceitual, uma rede neural é aplicável em qualquer coisa, né? Você pega dados, põe a rede neural, ela aprende e gera uma solução, mas você tem os dados? Você sabe o que é bom naquela área? Você tem essas informações? Normalmente não. Nós vamos voltar a falar disso, porque acho que é a maior entrave hoje para qualquer... E aí tem áreas assim que são muito importantes, mas o uso é muito espalhado. Então, quando você vai falar, vou dar um bom exemplo, saúde da população, e fazer um eletroencefalograma super refinado, de alta resolução, que pega informações que você nem imaginava. Então, isso você faz no laboratório, que pode ter equipamentos caríssimos, né? Você vai fazer uma tecnologia de ponta que vai tratar casos críticos e você pode colocar alguns milhões de reais ou de dólares no projeto a curto prazo. Você vai conseguir esse dinheiro, esses equipamentos e vai investir. Isso é altamente especializado. E você pode fazer soluções importantes aí até para o mercado. E vai tratar alguns casos críticos, né? Mas você vai tratar a população em geral, você tem que fazer uma triagem da população para saber como que ela está. Então, você tem que tratar de milhões de pessoas. Não dá para aplicar um EEG, né? Um eletroencefalograma de alta resolução, ficar horas, né? Analisando uma pessoa, pensando que você tem que lidar com milhões, fazer triagem de milhões de pessoas. Então, é incompatível. Até o investimento é incompatível, não tem como pagar. Não é questão a falta de dinheiro no país, falta dinheiro no planeta se for fazer isso. Viu, mas há anos atrás a gente não dava tanta importância assim para dados, ou já dava? Só não tinha como as ferramentas que tem hoje para olhar para eles. A percepção... Eles sempre tiveram aí, você Sempre acha? tiveram aí. A percepção da importância dos dados mudou com a IA, né? Entendeu? Acho que é a questão. Os dados ficaram evidentemente muito importantes. Então, sempre foram importantes. Mas não tinham essa valorização, né? Exato. Não dava para ver o potencial dos seus dados, não era evidente. Então, ela mostra que se você tiver dados, você pode fazer muita coisa. Já era importante. Então, agora eles ficaram mais importantes. Eu estou tentando organizar os centros que você coordena. Vamos lá? Vamos tentar? A gente já falou, né? Eu quero depois falar um pouquinho mais sobre o trabalho que você faz no REG. Mas fora ele, vamos só citar e daí a gente tenta dar uma esmiuçada do que cada um faz. Tá. Você tem o C4AI, que é nosso vizinho aqui. Isso. Né? O que mais que você está trabalhando em termos de grupo? C4AI eu comecei como pesquisador principal, cuidando da coordenação de infraestrutura computacional, né? O próprio CMI, você é um dos responsáveis, né, por essa área de ciência de dados. O CMI também sou pesquisador principal.
E agora a gente aprovou, começou em junho o Centro de Para-IA em Gestão de Saúde, que é um outro centro FAPESP com financiamento não público também, né? Tem 3 parceiras. E começou em junho, então eu sou o diretor desse centro, né? Que foi aprovado agora, e são os centros mais assim. Tem o INCT, né? Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Combate à Fome, no qual a gente tem um eixo da área de IA, para promover essas tecnologias em combate à fome, algo mais social, que tem essas questões de dados e aprender a conversar. A gente participa com o eixo de IA também no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia INPOL, que é de polinização, nessa área mais ligada ao meio ambiente. Tem projetos PPPP, que são projetos de pesquisa em políticas públicas, financiados pela FAPESP, que são projetos de pesquisa, mas com fim práticos para o governo, né? Então a gente tem um exemplo de um que a gente também participa com o eixo de IA, que é em São José do Rio Preto, para tratar das epidemias, dengue em São José do Rio Preto. Tem esse eixo de IA lá. Um projeto dedicado para melhorar alguma coisa na prefeitura. Tem que ter resultado efetivo para o cliente. Tem um outro também desses PPPs da FAPESP, que é em cozinhas solidárias, aí tem um âmbito nacional, as iniciativas de cozinhas que as pessoas fazem para dar alimento para quem está passando fome e melhorar a qualidade do alimento e o funcionamento disso. Tem um eixo de IA também. Então, esses são projetos que estão rodando e que começaram já prevendo um eixo de IA, em áreas que o pessoal nem pensava em fazer IA ou achava isso muito estranho. Mas graças à metodologia do REG, nós conseguimos apresentar para pessoas que não trabalham com isso e colocar dentro desse projeto IA como um eixo estratégico. Tem um outro projeto também que é um temático, que se chama Uma História Conectada, que na verdade trata da fome no Mediterrâneo tardo medieval. Então, como que era a fome no passado, época da peste, como que essas coisas, o que é verdade, o que não é, e o que isso se reflete nos dias de hoje, ou talvez reflita ou não. É um projeto meio de arqueologia, de ler textos antigos. Eu não faço nada disso, é claro. Tem os historiadores, grupos aí, né, do Goiânia, no E eu vou explicar por que ele não faz. Porque para cada um desses projetos, que já deu mais de 10 aqui, ele tem um robô que ele não pode ainda oficializar, né? Porque as regras não estão, mas é o robô que toca. Porque como é que você está conseguindo fazer tudo isso? De alguma forma, tudo que você falou parece que tem um social envolvido, né? Tem. Existe uma veia, né? Central. A veia central é essa. E tem uma motivação para isso, né? Quer dizer, eu tenho que voltar a historinha lá daquela época de coisas em elétrica e computação que a gente ficava estudando. Eu fiz uma carreira mais em aplicações de sistemas de potência. Por quê? Eu já volto para a parte social, tá? Vou fazer sistemas de potência são em escala, que hoje o pessoal trata muito de redes complexas, coisas gigantes em escala, big data. Então, naquela época, na década de 90, falar em coisas gigantes assim, eu recebi essas respostas, tanto informalmente como formalmente de revista. Esse problema não existe, problema grande. Hoje é só o que tem hoje, né? E trabalhar em redes. Então, a rede de energia elétrica, principalmente quando você entra dentro da cidade, ela é cheia de um monte, você vê aí na rua, um monte de fio, cabo, transformador, cada elemento, ele é gigante em termos de elementos e todos conectados. E para isso funcionar, tem que estar todos funcionando. Basta um parar que para, acabar a energia. Então, como manter isso funcionando? Na hora que você entra no nível mais baixo, que é da geração, até chegar dentro das cidades. Então, a gente pegou esse desafio de repensar esses circuitos automaticamente em escala com todos os detalhes. E aí, ao longo do processo, a gente conseguiu desenvolver tecnologia de estruturas de dados, que é a base da computação, analisando complexidade de algoritmos, que é a base da computação, com fundamentos em teoria da computação, em grafos, e geramos essas estruturas de dados novas para trabalhar com otimização. E a otimização pensa automaticamente, não é de otimização evolutivo, que evolui mesmo, ele evolui a solução e cria coisas novas, que são soluções para manter isso funcionando. E quando é atacado, né, tem uma falha no sistema, ele rapidamente sugere o que tem que modificar para rapidamente, em questão de minutos, voltar a funcionar. Então essa era a inteligência que a gente tinha feito e deu muito certo. Né? Deu certo, foi bem aceito na literatura, teve companhias de energia interessada, uma que tocou 3 projetos com a ANEEL para implementar na companhia, coisa gigante no estado inteiro, com todos os elementos do estado inteiro, com cada fusível, linha, trechinho. Então é big data mesmo, já foi feito. Coisas de uma década atrás. Então, muito sucesso nisso, mostrou que dava para funcionar, implementar na prática, funcionava. A gente vai implementando, o pessoal vai vendo os ganhos, né? E aí, qual que é a ideia? Vamos tentar fazer isso, esse conhecimento, para outras áreas. E aí, nós vai passar para outras áreas, você não tinha a mesma qualidade das informações
dos sistemas de áreas como essa dos sistemas de potência. Os modelos computacionais, os dados medidos a todo momento. Então, as informações, décadas de trabalho sobre modelagem em detalhes dos componentes, como eles funcionam, como eles interagem, a dinâmica deles em conjunto. Então, isso tem um processo que também acontece muito na área de aeronáutica, né? Coisas que é complicado e tem que parar funcionando, não pode parar de funcionar, foi investido mais. Um exemplo é esse, o sistema de potência parou, para a parte do país, acontece catástrofes, é um caos. O avião também, né? Tá voando, tem muita gente, que cai não só a perda das pessoas, como as empresas também vão lá, o risco aumenta, né? Então o negócio tem que funcionar. Então eles têm modelos complexos para deixar isso funcionando e os eventos serem raríssimos. E aí você tem muitos dados e muitos modelos, né, da academia sendo utilizados. Nas outras áreas há uma diferença de investimento. As coisas acontecem, mas num outro ritmo, num outro passo. Mesmo na saúde, na agricultura e quando você vai para a área social, mais ainda. Esse boom que a gente fala de IA, eu acho que é um pouco, né, dessa confusão de que porque sites conseguem gerar textos e imagens, né? Há uma robotização de indústrias, mas vocês estão falando em IA, então, pelo que você está falando, há muitos anos, de uma outra forma, né? De uma forma mais... Sim. Sei lá, eu ia dizer rudimentar, mas não é de dentro de academia mesmo, né? Sim, de dentro da academia ninguém está indo para ouvindo aplicação. falar, por exemplo, como sustentar um avião, isso tudo. Sempre aconteceu e cada vez mais, né? Há um bom tempo tem vários equipamentos que estão na sua casa que tem IA, mas tem um período que era até assim, não cabia bem para a empresa falar que tinha IA, porque podia gerar uma insegurança. Hoje cabe muito bem. Hoje ela tem que falar, né? Ela tem que falar que tem IA. Então, essa coisa tem uma lógica fuzzy. Nossa, esse negócio é impreciso, é inseguro. Como que passou, né? Então, poderia ter um mal-estar. Hoje é o contrário. Então, as coisas vêm sendo feitas há muito tempo, né? Conheço de alunos meus que se formavam, iam para a empresa aplicando os algoritmos multiobjetivos evolutivos, viam falar o sucesso, o caso, e ficava o caso dele contado para mim. Entendeu? Assim, mas era pontual. A empresa não saía fazendo marketing sobre a tecnologia que estava usando aquele tipo de IA. Eu quero falar bastante do seu trabalho, que é fascinante, dessa área, né? Que a gente é tão carente, né? Principalmente no Brasil, que são esses impactos sociais, né? Então, o que vocês estão conseguindo em termos de resultados? Mas eu não consigo não te aproveitar para falar um pouquinho desses rumos da IA. Você está me dizendo que ela está acontecendo há muito tempo. Você não acha que na questão ética a gente está um pouco atrasado? Ou faz parte desse processo? Quanto mais a população está exposta e tem contato, mais levanta a questão. A questão ética sempre aconteceu. Eu vejo de uma forma mais simples, assim. Toda tecnologia tem a questão ética envolvida, qualquer tecnologia. Nossa, é uma mas questão... a IA está passando os limites, hein? Não, a IA... Não, é que a IA cresceu muito rápido. É que a IA cresceu muito rápido, então é mais difícil a gente digerir e se adaptar a ela e tratar essas questões. Normalmente a gente trata a questão é o tempo de resposta, né? Quanto tempo a gente tem para digerir esse processo. Então, quando for falar da área social, de áreas que estão mais longe da tecnologia, o tempo de lidar com as questões éticas é outro, e até porque elas não foram provocadas por tanta automação. Tem algumas áreas que já há mais tempo estão sendo provocadas por tanta automação e essas questões. Então, há mais tempo, a mecanização, que é a questão da mecanização da produção na automobilística. É uma questão mais antiga. Aconteceu, está acontecendo, sempre teve. E tem a questão do desemprego, a robotização. A IA é um catalisador disso e para outras áreas. Mas tem uma coisa também muito cultural, não tem, Delben? Por exemplo, é cultural essa certa resistência da gente achar que vai ser substituído. Até você podia dar uma acalmada nas pessoas, dizer assim, eu acho que sempre vai existir, mas tem processos que não precisa, né? Assim, tem dois lados. Um humano lá, né? Exato. E, por exemplo, você tem que saber dar o comando, você vai ter que se especializar de outro lado. Não adianta ficar chorando que eu vou perder meu emprego. Não assim, isso, né? Tem a questão do momento, né? Quando você está envolvido no processo, você que vai ser o desempregado prejudicado, realmente você está sofrendo. Não tem como dizer que isso não é ruim. É ruim, mas tem duas coisas. Como tratar o indivíduo e como tratar o conjunto. Veja, o Brasil mesmo é um país que agrícola, de extrativismo, virou um agrícola com alta produtividade, avançado. Tudo isso são mudanças. Por que eu estou falando da agricultura? Que é uma coisa que tem na nossa história. Então teve a época do café, São Paulo e Minas cresceu muito, já não é mais o café. Quem plantou café já
ficou pobre, entendeu? Ou a Tempo mudou de negócio. E quem vivia de colher café também já não consegue mais. Quem vivia de cortar cana não era digno, mas também vivia. Agora nem consegue viver mais. Falar a verdade, ontem encontrei um na rua que falou isso. Eu colhia café, cortava cana. Agora nem posso fazer mais isso. E não é só uma pessoa de viu? 50 anos. Por Então, exemplo, assim, essa pessoa... Qual que é o problema dela? Agora, a economia do Estado de São Paulo piorou ou melhorou? Tem mais riqueza. E a gente não conseguiu adaptar essa pessoa. Então, e a são tendência questões é de adaptar similares. cada vez menos. Por isso que eu falei dessa questão ética. Esses dias eu fiz uma entrevista com o presidente da Siemens. Ele disse que já tem várias empresas, elas rodam 24 horas sem luz. São só robôs trabalhando. Esses dias eu fui num Airbnb que não tinha ninguém atendendo, era um hotel imenso. Era só tudo pelo celular. Isso. Não tinha mais nenhuma pessoa. Não tinha pessoa. Você não conversava com ninguém. Você, né, tudo pelo celular. Isso é quase inevitável. Né? Agora, o que acontece? As pessoas... Agora, tem trabalhos também que a gente fala, vou perder o emprego, né? Mas eu vou de novo voltar ao exemplo do rural, né? A pessoa cortava cana. Não é um bom trabalho. A pessoa não está contente com ela pode até no momento estar ali no ambiente rural gostar, mas o dia todo precisar cortar cana para comer não é legal. Agora, a pessoa nem poder cortar cana é pior ainda. Para produzir um modelo. Então, mas assim, às vezes a pessoa trabalha. Muitos dos nossos trabalhos não são insalubres ou inadequados assim. E a gente pode substituir isso. Agora, a gente tem que dar vazão para a gente ter outra formação para fazer trabalhos mais interessantes, né? Mais criativos. E nós, em nenhum momento da história, preparamos a população para poder fazer atividades mais interessantes. E esse é um problema que eu acho que vai além da IA. E eu só estou deixando isso mais evidente e na cara e agora. Normalmente a gente pode postergar um pouco os problemas. Exemplo que a gente postergou um bom tempo, mudanças climáticas. Está acontecendo, vai ter problemas. E a gente vai postergando. Né? Agora está tudo muito escancarado. Agora está muito escancarado. A IA não está dando tempo de postergar. Está acontecendo já. Então, a gente... É aquela história, né, que a gente usa em português aqui na região, a água bate na bunda. Né? Quando a água não bater na bunda, a gente fala... de vez em quando deu uma enchente. São Carlos, de vez em quando dá uma enchente. Mas a cada 4, 5 anos. Aí começa a ter todo ano. Começa a ter 3 vezes por ano. Aí agora tem alarme, tem não sei o quê, avisa todo mundo. Ainda tem a enchente, mas pelo menos fica mais difícil alguém morrer por causa de uma enchente, onde se sabe que tem enchente. Ou seja, é evidente que não está legal viver assim, é evidente que temos que fazer outros trabalhos, e a IA está deixando isso evidente. E a gente pode fazer outras coisas melhores. Na verdade, é uma chance de muitas oportunidades. Porque o que eu estou falando, por exemplo, do reggae, a gente pode ter treinamentos, coisas simples, não tão pesadas, e pessoas que não fizeram ciência da computação, não fizeram doutorado, que são de outras áreas, podem aprender a tecnologia e viver disso. Já é possível fazer isso. Então já vamos engatar um pouco desse trabalho, desse reggae. Você está dizendo, então, que é um grupo onde... não só cientistas da área são bem-vindos. Exatamente. É para quem não é da área, né? Fazer e usar, principalmente usar, mas também fazer. Então essa. Como é que ingressa? Existe o quê? Fala com você tria essas pessoas. Aí tem a estrutura do reggae que a gente tem no ICMC, né? Primeiro a gente começou a desenvolver antes de chegar no reggae a tecnologia, por que dessa tecnologia, por que ela é flexível. Né? Então, essa questão, quando a gente vai mais saindo da área de alta tecnologia e vai caminhando para áreas como saúde, agricultura, assistência social, né? E chegar à história, sei lá, a pessoal que costuma usar menos a inteligência artificial, você tem essas barreiras. Então, a gente tentou resolver essas barreiras. Né? Por que eu não consigo pegar minhas tecnologias aqui e colocar lá, entender o que falta? E aí tentar contornar isso. Né? Então, isso coisa de mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente começou a tentar fazer isso e viu que faltava tecnologias. A gente começou a fazer com tecnologias que pareciam muito básicas, mas permitiu você pegar um exemplo. O que a gente faz? Né? A gente pega qualquer conjunto de dados, tem lá na sua planilha Excel, tem lá texto no seu computador, fotos. Ele, a partir daquilo, ele cria um modelo computacional. Sim, roda e cria um modelo visual, em que você vê um desenho e você interpreta a relação entre aqueles objetos. É uma coisa muito simples, mas muito útil. Esse desenho é um modelo. Então a gente fala assim de modelo matemático, complicado, para você controlar um avião. Você associar dados em que você vê a relação forte deles. Alguns dados têm mais força, outros menos.
e conforme você muda da fonte do dado, muda a relação deles, isso é uma forma de entender os dados, explicar os dados e para que eles servem. Isso é um modelo. Não precisa ser algo complicado, com equações diferenciais complexas. Esse é o modelo. E aí você entende melhor sobre o seu sistema, de onde vieram aqueles dados, você começa a ter um outro entendimento, e aí você pode tomar decisões melhores. Então a gente mostrou que dá para fazer isso com qualquer dado, com técnicas baratas, simples de usar, e você gera algum modelo útil. E aí você consegue conversar com pessoas que não entendem daquela programação pesada, mas ela vendo, ela entende o resultado. E ela sabe o que ela precisa colocar para ter o resultado. E se ela quiser entender como foi construído, é um pouco mais difícil, mas dá para voltar, entender passo a passo. E aí, se ela tiver interesse e energia e tempo, ela pode entender todos os detalhes. Mas ela vai entender isso por demanda, ou por necessidade, ou por interesse de recurso, alguma outra coisa. Então, ela primeiro vê se vale a pena, se gosta daquilo, se tem utilidade, e pode parar naquilo ali mesmo, ou pode avançar, ou pode, por curiosidade, querer entender como funciona aquilo, e você consegue explicar em qualquer nível. Então, essa foi a tecnologia para poder trabalhar com essas áreas. Agora, essa tecnologia você pode tanto, que eu expliquei tudo isso, porque você pode tanto dominar a tecnologia, então se quiser dominar, você começa do resultado dela, de uma área que você já trabalha, né? Você trabalha com textos, voz, som, imagem, você pode começar a brincar com esse tipo de informação e ver o que aparece visualmente de uma interpretação desses dados. E aí você pode ficar brincando com isso, tirar alguma conclusão útil para você, fazer uma reportagem, fazer um texto, ou pensar numa próxima reportagem, organizar os trabalhos que você já fez, pode ser útil para você tomar decisões. Você pode querer entender como você chegou até lá e por que esse resultado deu isso. Aí você vai estudando e vai aprendendo. Então é possível, essa tecnologia é tudo open source, baseado em códigos open source, tudo explicadinho, que você consegue aprender o que está para trás e aí entrar em profundidade. Ou seja, em qualquer estágio que você esteja de conhecimento, se você consegue enxergar, né? De alguma forma, precisa ver, né? Trabalha com visualização. De alguma forma, ter uma visão, você consegue interpretar e aí você decide se você quer entender mais ou menos da tecnologia ou só usar. Então, como que a gente testou isso, né? Nesses 10 anos? Isso é importante. O que eu fiz? A gente tinha esse problema 10, 15 anos atrás de transferir conhecimento de uma área que deu muito certo para outras. Eu simplesmente abri cursos na pós-graduação, então eu fiquei pós-graduação aqui no CCMC, no MECAI, lá no curso de bioengenharia, alguns de biologia molecular da USP, e os alunos vinham de várias áreas, eu juntava essas turmas todas numa turma só, colocava tudo na mesma sala, e lá tinha arquiteto, engenheiro, médico, pessoal da área financeira, fisioterapeuta, todas as áreas, e em conjunto a gente fazia os projetos, escolhia um tema e fazia. Então essas pessoas se conversaram, geraram modelos por 10 anos fazendo isso, vários testes, e a gente foi melhorando, testando, ou seja, é algo que funciona, né? Então a gente viu que tinha uma brecha para fazer tecnologias onde já era difícil aplicar o conhecimento que já vinha dessa IA mais tradicional, que já vinha da década de 90, né? Pelo menos da minha história. E agora, apesar de todo o boom da IA que tem, super importante, essa IA ainda é cara para certas áreas, né? São investimentos de computadores caros, com muitos dados, quem tem cartão mais, a gente tem tecnologia, então, para quem quer começar e não tem esse recurso, nem esse conhecimento, nem uma equipe técnica tão avançada, dá para começar. Como é que você chega nesses grupos? Eu aposto que alguns você funda e outros as pessoas chegam até você. Não, eu não fundo nada. A gente procura parceiros, né? A gente promove ideias de conversa sobre IA e como pode usar essa ideia dessas tecnologias, né? Para áreas que tradicionalmente não tem IA, essas tecnologias para facilitar a conversa. Então a gente meio que começa testando como uma oportunidade, é uma forma de testar tecnologia numa área que é um desafio, como quando foi com história. Vamos lá apresentar para o pessoal de história, é um desafio, um novo desafio. Mas, assim, e às vezes a conversa dá certo, né? Todas as vezes. Como, por exemplo, a conversa que eu sou testemunha, que teve aqui, de alguém da Secretaria de Saúde, né, de São Carlos, que assim, tinha esses dados, até da questão da vigilância epidemiológica, né, que tinha muitos dados, e precisava de ajuda para entender esses dados. Daí nasceu um desses projetos que você é pai, né? E a gente procura, numa primeira iteração, passar a ideia do porquê poderia dar certo, né, numa área normalmente estranha, né, para a pessoa. E depois que há um entendimento assim, conceitual, né, uma motivação, a gente propõe gerar um resultado rápido.
Então a pessoa passa o que ela pode de informação, a gente gera um resultado rápido, que é esse modelo que eu estava explicando anteriormente, um desenho, que Mas pode eu ajudar ou imagino não. que na área da saúde, esses números são urgentes, né? Por exemplo, numa epidemia, dengue, Isso. vacina. Como é que vocês contribuíram com a Secretaria de Saúde? Só para a gente dar um exemplo aqui de São Carlos. Então, no primeiro momento a gente tenta contribuir com coisas mais simples, do dia a dia operacional da pessoa que trabalha ali. Em vez de achar uma grande solução para o município, para uma grande epidemia, porque isso envolve o engajamento de muitos setores da prefeitura, de muitas entidades para colocar aquilo em funcionamento, a gente tenta trabalhar com quem tem o dia a dia na operação e está sobrecarregado e evita que ele faça outras coisas que ele já é bom. Então, a gente alivia a carga de alguns pontos. Então, algumas coisas viram gargalos e param. A gente tenta aliviar esse gargalo. E aí a gente mantém um contato direto com essa pessoa que trabalha mais no operacional, trocando informações e tentando melhorar. E aí que se dá continuidade aos projetos, à interlocução, e a gente vai prospectando novas ideias. E a gente mantém o fluxo, né? Porque na parte da gestão pública tem a questão dos mandatos, de interesses de um governo e do outro, que tem foco diferente, um vai priorizar mais a educação, outro mais a saúde, e isso faz movimentos que às vezes alguns projetos ficam mais lentos. Eles acabam não parando, porque a gente tem esse envolvimento cooperacional. Mas isso garante a permanência da conversa e a gente poder cada vez prospectar novos projetos. Então, com essa conversa sendo mantida e os trabalhadores, por exemplo, da prefeitura mantêm a conversa com você e vão difundindo isso. Então, quando chegam novos funcionários, novos gestores, eles nos apresentam, e aí aparecem outras oportunidades de financiamento. E aí, então, a gente já tem um ambiente para conversar e já tem histórico. E aí possibilitam novos eventos, como esse do PPP em São José do Rio Preto. Eu não tinha trabalhado em São José do Rio Preto, mas meu colega, que estava num outro projeto, tinha... E conhecia a nossa história de São Carlos, então levou essa história para quem ia trabalhar em Rio Preto, gostaram, e foi colocado um eixo de A. Então, essa permanência da conversa nos vários setores é que permite as oportunidades. É muito difícil falar assim, tem um problema importante para tratar aqui e vamos conseguir recurso para fazer isso, né? Principalmente quando é público. Depende de editais, de chamadas, mesmo de bancos, do BNDES, depende de chamadas. Às vezes você tem um problema e não tem a oportunidade financeira para fazer aquilo. Você tem que conseguir patrocinadores do setor privado também, depende de como está o mercado naquele momento, mais forte ou mais fraco. Tem patrocinadores que estão interessados em investir em novidades. Conforme o mercado se retrai, ele não vai investir nas novidades. Ele vai manter a infraestrutura dele funcionando bem para vencer a crise. Uhum. E aí você percebe, isso depende de oportunidades. Então, a gente mantém a continuidade, o fluxo das interações, quando aparecem as oportunidades financeiras e os contatos, a gente consegue rapidamente dar vazão a uma boa ideia e implantar. Com as prefeituras ou órgãos governamentais, você está falando mais sobre organização de processos. Só que a gente ganha lá na frente, né? A gente, que eu falo, é a sociedade e a comunidade. Sempre ganha. Sempre se melhorar qualquer processo, qualquer entendimento, tudo que você entende melhor do seu sistema, você toma uma melhor decisão. Ou você reduz perdas, ou a pessoa trabalha melhor naquele processo, o profissionário vive melhor, porque ele trabalha melhor, mais contente, rende mais. Né? Um exemplo é da vigilância epidemiológica. Você não tem como controlar uma epidemia de dengue sem entender onde ela está. Vocês fazem um pouco isso também, né? Bairro a bairro. Isso ajuda, por exemplo, onde nebulizar, onde não. Isso. Só pra gente dar um exemplo prático. A prefeitura já faz isso. A gente tenta auxiliá-los. Então, de repente, a gente pode fazer... que é uma informação nova sobre o que está acontecendo com alguma dinâmica nova. A gente já conseguiu fazer mapas rapidamente para eles, bem didáticos, para eles tomarem uma decisão rapidamente. Eles passando os dados, a gente já conseguiu fazer isso em alguns momentos. Né? Então, aquilo que... Eles tinham ferramental usual, mas naquele momento tinha uma novidade. Como, por exemplo, quando surgiu o Covid, era uma novidade. Tá? A gente já fez umas reuniões anteriores sobre dengue e viu que tinha uma dinâmica não muito clara entre diagnósticos entre presença do mosquito e larva e diagnósticos. Né? Tinha algumas questões em algumas regiões da cidade que faltava coletar melhores informações. Isso levou e na hora que a gente mapeou isso, eles ficaram muito contentes, facilitou entender o que estava acontecendo. 2 meses depois, ou menos de 2 meses, já tinha a questão do Covid. E eles acharam estranho o diagnóstico de dengue estar tão baixo. E já terem tão cedo diagnósticos de Covid na cidade. E a gente aí pegou os dados e mapeou. E realmente viu que poderia haver uma contradição entre uma tendência a diagnosticar Covid em detrimento de dengue. E pessoas poderiam ter agravos de dengue por essa confusão, que era uma novidade. Era normal o sistema se confundir, era tudo difícil.
Deu para mapear também postos que estavam sendo super utilizados e outros pouco utilizados por uma dinâmica natural da população, tipo, tentar a solução mais fácil. E aí isso ajudou eles a repensar e coordenar. Então, assim, não é um trabalho contínuo do método que colocamos lá e agora tudo ficou melhor. São ações quando eles, no operacional deles, coisas que eles já fazem, que a gente pode dar um alívio, uma ajuda, trazer, né, uma luz ali naquele momento para evitar situações mais graves. Quando as pessoas te buscam querendo soluções, acho que o mapeamento é o sonho de todo mundo, né, que entra em contato com você. Mapear. Qual que é o caminho para mapear? Aí a gente volta nessa história da dificuldade dos dados, todo mundo tem que ter dados. E eu falo isso, por exemplo, um órgão governamental que quer uma solução, uma indústria que precisa de uma solução. O primeiro passo é ter esses dados, né? E compartilhar, enfim. Que às vezes, assim, existe uma expectativa do que possa fazer com IA, né? Quase sempre, muitas vezes, dá para fazer aquilo, mas você precisa ter informações compatíveis com o seu objetivo. Então, o que a gente propõe primeiro é que dados você pode disponibilizar. Com aquilo a gente gera alguma coisa. Isso é um entrave? Os dados? Sim, obter os dados. Há muita dificuldade de acesso aos dados por N motivos. Dentro de, principalmente, quanto maior a organização, interesse público ou privada, é difícil acesso aos dados. E você não tem como ter a mesma resposta sem os dados corretos, né? Que você falou no início do Não, episódio. as respostas não são as mesmas, mas o que a gente desenvolve para lidar com isso é assim, o que você pode disponibilizar? Do que você disponibilizou, a gente pode construir isso rapidamente. Se isso é útil, já começamos a trabalhar. E aí, Mas isso também é uma questão cultural, porque eu imagino que vocês têm regras, vocês têm normas, né, para ter esses dados. Isso depende de cada organização também. Então, é muito variado das regras da organização, qual que é a maturidade dela em relação a dados e a desenvolver soluções novas e inovar. Não, mas eu digo, você que recebe, você tem uma responsabilidade com tem, eles, então, né? mas há várias formas de trabalhar, né? Não obrigatoriamente eu tenho que ter os dados, aquela coisa, né, acadêmica. Me passo dados, eu crio um modelo, gero uma solução e te entrego uma resposta. A gente pode fazer a solução conjunta com o interessado. A gente pode ter algumas amostras ou mesmo levar um método e implementar no local dele, mostrar o que acontece. Eu não preciso copiar os dados efetivamente. Entendi. Eu posso entender um pouco melhor e eu posso colocar uma solução que aprende no próprio local sem eu ter que acessar dado nenhum. E você tem se dado bem nessa questão, né? Porque eu acho que uma secretaria puxa a outra, alguém vê o resultado, fala, opa, eu também quero. E você foi para até, né, um trabalho seu com mapeamento de morador de rua. Como é que é essa história? Essa é uma história que está nos primórdios dessas iniciativas de trabalhar com a prefeitura. A gente simplesmente, com o apoio do CMEI, né, que a gente começou a ter logo no início, a gente resolveu ir para esse caminho de tentar trabalhar com as prefeituras, porque a prefeitura tem problemas de várias áreas. Assim, em termos de laboratório, ser o laboratório ideal para quem quer fazer alguma coisa aplicada para a sociedade. Mas o acesso aos sistemas e às pessoas não é trivial, não por uma questão da natureza da estrutura da prefeitura. Ela é separada em múltiplas secretarias e cada um em múltiplos departamentos. E departamentos, às vezes, também tem vários grupos. E a comunicação entre organizações grandes é muito difícil. Né? E eles têm muita atividade no dia a dia, operacional em cada ação. Então, você trazer essas pessoas para conversar e muitas vezes uma solução envolve vários departamentos, é muito difícil. Mas então, vocês esse engajamento conseguimos. Então, mas aí foi um engajamento assim, não foi da forma clássica. A gente foi aprender como é que eu faço esse engajamento. Primeiro a gente fez o básico, ficar batendo na porta, tentar conversar, marcar reuniões insistentemente em várias prefeituras. E aí a gente vai conseguindo ter as primeiras portas abertas e os diálogos. E aí o mecanismo de engajamento, entender o que a gente pode fazer. Então, e num primeiro momento foi difícil, mas aí que a gente conseguiu as primeiras metodologias que a gente usa no REG. Que uma delas é mapeamento e modelos, além de mapear, fazer modelos visuais fáceis de entender. A primeira vez que a gente marcou uma grande reunião em que envolvia vários departamentos, foi numa prefeitura, em que as conversas não iam para frente, que eu percebi que era uma dificuldade de diálogo entre departamentos. E o conjunto dos departamentos não entendia a proposta como um todo, só entendia o que era útil no seu lado. A gente propôs essa reunião e a gente foi com pessoas que hoje estão no REG liderando, fizeram um mapeamento rápido e um pequeno modelo. Com o algoritmo até que rodava online, a gente projetou. Na hora que a gente mostrou esses dados ali, as pessoas se viram cada departamento no desenho e como as informações estavam distribuídas ou mal distribuídas, eu não precisei explicar mais nada.
O projeto aconteceu, entre elas, E o visualizando objetivo os qual dados. era entender quem são essas pessoas, porque foi um censo realmente, né? Com o intuito de cuidar, de ver se elas queriam ficar, porque estavam na rua, isso tudo vocês conseguiram. Então, aí nesse primórdio de fazer estudos de rua, aí a gente pegou essas ideias de visualização e de mapeamento rápido e levamos aqui porque a gente estava tentando conversar com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social de São Carlos. E eles tinham essa demanda várias, né? Do Centro Pop, de outras logísticas que eles tinham, e uma delas era fazer um censo, que já não era feito há mais de 10 anos. E isso eles tinham um recurso para investir nisso, estavam há meses planejando como que ia ser esse processo, treinando pessoas, iam levar também alguns meses para serem feitos. É difícil manter uma equipe treinada, trabalhando por vários meses, coletando os dados, com pessoas de difícil acesso. Né? O acesso ao morador de rua é difícil, né? Sim. Abordar tudo. Questão. Então a gente veio toda uma estrutura do nosso know-how de lidar, que foi de reestruturar o próprio questionário deles para ficar mais realista, feito num espaço menor e que coubesse num celular. E a gente fez todo um treinamento para uso do celular com as equipes de voluntários que iam trabalhar e as equipes técnicas da prefeitura para aquilo ficar coerente entre como fazer a entrevista com aquela tecnologia. Isso, na verdade, não foi um grande aplicativo, era um protótipo de aplicativo que foi usado como teste, mas já foi útil e esse dado já ficava na nuvem. Então a pessoa clicava ali, colocava os dados, podia ter foto ou não, se a pessoa autorizasse tirar imagens, segundo as regras da prefeitura, e isso já gerava um mapa automático. Então, os dados já digitalizados, automaticamente tinha os gráficos, né, de concentração, de perfis do questionário respondido. E o que efetivamente se consegue com isso? Então, para o morador de naquele momento, eu já conto a história. Então, naquele momento, a gente fez isso de segunda a sexta e não levou meses. Uhum. E foi tudo feito. Pegamos todos os moradores de ruas da cidade. A estimativa da prefeitura foi que foi 100%. E na terça-feira já tinha um evento na Federal de São Carlos, um congresso, em que foi apresentado os resultados. Eu vi online, né? Porque eu não fiquei responsável. Sentei lá na mesa redonda, eles já mostraram os resultados, os gráficos e uma primeira interpretação. E aí isso começou a discutir qual que era a situação da cidade naquele momento para tomada de decisão e outras visões. O que aconteceu de prático para o morador de rua? Isso era dezembro de 2019. Aí veio o Covid também. De novo o Covid. Nossa. O que aconteceu de benefício? No ano seguinte, isso repetidamente por 2 anos, eu encontrei a secretária da Secretaria de Cidadania e Assistência Social por reuniões de Meet e ela confirmava esse resultado contente. Qual que era o resultado? Ela sabia já no início da pandemia, março, onde já estava ficando crítico, onde estavam todos os moradores de rua. Exatamente. Então ela conseguia acompanhar todos, toda semana, mais de uma vez por semana, se precisasse, a situação deles de saúde. Isso beneficiou a eles, não pegarem Covid em situações péssimas, como beneficiou que eles também não transmitissem entre eles e para o resto da população. Eles foram monitorados o tempo todo então ambos tiveram benefício, a população, essa população minoritária e o restante da população. Por 2 anos e isso repetidamente, falava, e agora, como é que está? Nenhum caso, nada, devido a esse mapeamento, esse acompanhamento. Foi imediato, então, o resultado. Então, a gente tem muitas coisas que tem outros resultados que a gente nem imagina o impacto. Uhum. Mas tem que usar a tecnologia. Você acha que esse trabalho, ele acabou, de alguma forma, ramificando para esse outro trabalho que você tem de cruzamento de dados, que aí envolveu IBGE, Conab, setores de alimentação? Queria que você falasse um pouquinho de como foi esse outro trabalho e se ele tem a ver com o que começou a acontecer em São Carlos. O São Carlos foi motivação para a gente lidar com esse caso mais distante, né, que é assistência social e cidadania, e propor algo que está ali. Esses dados que você está comentando estão no contexto do Iniciativa de Combate à Fome. Né? E também você foi procurado para fazer parte. Foi graças ao Cifora AI, tem o desafio AgriBio, né? A gente começou a conversar com outros setores e tinha um grupo da área de nutrição, ligado à agricultura, na Exalc também. Aí tinha o pessoal de saúde pública, da Faculdade de Saúde Pública em São Paulo, e essas conversas, um grupo no IA também, que vai além da USP. Eles tinham curiosidade sobre a tecnologia, podia ajudar em alguma coisa. Né? E aí, como eu já tinha formas de conversar... E só ajudar como? Em combate à fome? Nós estávamos mais preocupados naquela época com nutrição. Uhum. Nutrição, de uma forma mais ampla, e segurança alimentar, não exatamente o combate à fome naquele momento. E então a gente possibilitou tentar fazer um diálogo mais amplo. A gente estava já na pandemia, as reuniões eram por videoconferência, um diálogo difícil.
Então eu resolvi, como não tinha acesso a dados dessas pessoas, ia ser muito complicado, tinha muita gente para conversar, muitas áreas. A gente propôs usar a pandemia para fazer... Eram grupos que tinham uma centena de pessoas e faziam reuniões sempre 20, 30, todo mundo querendo aprender muito, era difícil. Então, qual que era a ideia? Eu mesmo peguei as bases de dados do governo, abertas do governo, dessas áreas, organizei elas, fiz os programas e comecei a levar a cada semana alguns resultados. E aí eu resolvi fazer uma ferramenta que seria de análise de dados genéricas de dados abertos do governo e que teria uma visualização em 3 dimensões, assim que fosse interpretável, para qualquer um entender. E eu fiz um teste numa das reuniões principais, falei, olha, eu peguei o que vocês acharam que era importante aí, dados abertos, consegui isso e fiz um modelo com base no meu entendimento do que vocês falaram. E eu gostaria que vocês validassem para mim se faz sentido o que eu interpretei, né? Aí eu apresentei uns 20 minutos, mais 20 minutos discutindo, e os outros 20 já o pessoal tomando decisão sobre os dados e como ia usar aquilo para outros projetos. E um deles acabou, depois dessas discussões, mais para frente, dessa linha de raciocínio virou NCT de combate à fome. Lógico que isso não foi o motivo do NCT de combate à fome, mas assim, a IA dentro desse órgão ficou quase natural de estar na proposta. Então eu testei uma extensão dessas tecnologias que vinha dessa época, né, de assistência social, cidadania e assistência social. Então eu estendi um pouco essas técnicas e teve sucesso, porque realmente a gente conseguiu uma visualização que tinha o pessoal, já era esse grupo que tinha pessoas de história, de saúde pública, né, nutrição e agricultura, pessoal que trabalhava com assentamentos em sem terras, outros da área mais financeira, ligado a abastecimento, Conab, essas questões. Então, vários pontos de vista ligados a alimento e nutrição, tá vendo? Bem amplo, né? E a gente conseguiu conversar com desenhos baseados em dados reais. Então, esse contexto aí, né? Está ainda no contexto do NCT de combate à fome, que está em execução. Mas o diálogo, a conversa entre pessoas de formações tão diferentes, né? Uma conversa multidisciplinar, foi possível graças à tecnologia. Uma conversa rápida, à distância, de forma remota. Vocês percebem que a gente está falando de uma IA super boazinha? Né? Tem que ser, né? Uma IA social. E aí, eu quero entrar numa conversa de que você consegue se lembrar da quantidade de projetos que você foi solicitado, que você fez, que você já trabalhou, e o quanto isso efetivamente virou solução? Quer dizer, existe isso ou ainda a gente está no meio de um processo? Quer dizer, dá para ir lá, pegar na prateleira? Acho que dá, né? Você acabou de falar do censo ou né, de outras coisas. Isso, os projetos são utilizados, né? Que a gente às vezes idealiza de produtos com uma certa continuidade e tal. Os projetos, como a gente faz com parceiros que estão na indústria ou na aplicação, eles são utilizados. O grau de utilização depende deles, né? O grau de retorno para ampliar depende deles. Então eu falo que isso é um processo de otimização no mundo real. Então você pega a situação que ele está, analisa, gera um método que promove uma tomada de decisão melhor, ele toma a decisão. Se ele vai continuar usando esse método ou vai melhorar esse método para tomar melhores decisões, é o investimento dele. E o tempo que isso acontece é um tempo do cliente, que às vezes não é exatamente do que o operador, a pessoa que está operando, né, tá naquela, por exemplo, numa indústria, ele é um diretor, ele é um gerente, ou está na prefeitura, ele é um chefe de departamento. Ele tem um interesse, mas o interesse não depende só dele. Então, ele tem que coordenar isso para poder vir o próximo estágio. Então, assim que tiver o próximo estágio, a gente vai melhorar um pouco mais, vai ter uma solução um pouco melhor, mais avançada. Os projetos são, na base, caminhos possíveis. Exatamente. É um processo que eu chamo de otimização mesmo, mas otimização gradual, em que cada iteração, cada estágio de avanço tem um tempo do mundo real. E esse mundo real depende do contexto onde essas pessoas estão inseridas. Na indústria vai mais rápido do que nos órgãos governamentais? Depende, assim, às vezes para uma primeira iteração talvez, mas os tempos são similares, porque são seres humanos, né? E tem as questões políticas e econômicas que todos estamos envolvidos por elas, né? Que geram as inseguranças. Então não é muito diferente. Tem um exemplo que eu acho bem emblemático, que é o sucesso levar ao atraso, o excesso de sucesso. Tem um exemplo com um colega
da manufatura aqui de São Carlos, que ele tem um orientado de mestrado na indústria, e a gente começou a fazer essas técnicas para entender. Ele tem formas de atuar no laboratório da empresa que ele construiu para fazer experimentos, e a gente começou a fazer experimentos poucos, né, porque não dá para parar a linha de produção, e os resultados logo nos primeiros testes foram muito bons, e a gente continuou. E o que aconteceu? Mais um pouco de testes, os resultados foram bem melhores. E aí o processo de pesquisa ficou lento. Por quê? Porque, dado o sucesso, ele assumiu várias outras plantas, ou mais umas 3 plantas, eu acho, de fábricas do holding da empresa. Eu não conheço bem a estrutura deles. Então, ele ficou sobrecarregado pelo sucesso, né? Então, a pesquisa em si, que motivou isso, ficou para depois, porque, entendeu? E a gente também está falando de graus diferentes. Isso não é raro. A gente está falando também de graus diferentes de complexidade de projetos, né? É. Alguns são mais fáceis de implantar, outros não. Isso é muito variado. Vocês têm um trabalho também com a Santa Casa, né, de São Carlos. O que vocês fizeram lá? Não, eu efetivamente hoje não tenho nenhum projeto com a Santa Casa. Eu já iniciei tentativas de projeto, tem colegas aqui do CMC que têm projetos, então eu mantenho o diálogo através dos colegas, né? E todos os projetos essa dinâmica. Eu nunca penso o projeto como algo começo, meio e fim específico. Ele é um estágio de um processo maior, mais amplo de iterações ao longo do tempo. Então, ele teve boas iterações com a Santa Casa, e que eu acho que são casos de sucesso, que motivaram novas iterações, mas que nem sempre acontece de forma imediata ou mais rápida que a anterior, porque tem outros fatores envolvidos. Eu acho que a professora Maristela tem um trabalho nessa área de otimização de estoque, né? Quer dizer, isso é sensacional. Você tem que... Professora Maristela, ela mesma. É um mínimo, né, de você ter o que você tem a mais de estoque, tem contatos com também isso. com o hospital da UFSCar, também a Maristela, a CBL tem projetos. Eles entraram em contato para agora a gente tentar fazer isso de uma forma mais perene e ampla. Então, tudo isso é importante ter projetos de como interagir permanentemente e não pontualmente. É importante porque é a ideia de fomentar, dar um alicerce amplo para muitos projetos que envolvem IA e ter uma demanda grande na área de saúde, a gente poder fazer isso de forma sólida, bem embasada e perene por muito tempo, não ficar coisas pontuais, né? A gente está sempre desenvolvendo a tecnologia, melhorando e aplicando. Então é importante ter grandes projetos, grandes centros. Eu acho que uma explicação é isso. Manter perene. Como que a gente mantém perene? A gente mantém perene com grandes projetos, centros como esse, e ter vários projetos, várias formas de enfrentar o problema. Então, na hora que você fala, por exemplo, de combate à fome, nutrição, alimentação, é uma questão ampla, envolve pessoas de várias áreas. Nós temos projetos mais ligados ao time da Exal, que é imensa, ligado ao pessoal de saúde pública em São Paulo, pode ter coisas ligadas aqui na secretaria, com moradores de rua. Então, assim, são muitas frentes para atacar, com muitos especialistas diferentes. Mas, de alguma forma, você nunca para de estar tratando da questão da nutrição, da alimentação. Então, pode ter uma grande empresa na área alimentícia. O que ela está fazendo? Como que a gente pode ajudar? Entendeu? Ou pode ter uma área de produção rural mesmo, produtores rurais. Como que a gente pode ajudar? São várias frentes, vários projetos podem atuar isso, né? Outra, nem assim, questão da mudança climática, questão de sustentabilidade, meio ambiente, tudo isso afeta a produção também. Então, tem várias formas de você manter tecnologias relacionadas. Na computação é bem mais fácil você transferir o conhecimento para áreas que são próximas, às vezes nem tão próximas, e aproveitar aquilo que você fez numa área na outra. Então, para a gente, na verdade, tem uma grande vantagem para fazer isso e ajudar várias áreas de aplicação que, na verdade, de alguma forma, elas vão atuar sobre o mesmo objeto. A melhor alimentação, a nutrição. Percebe? Isso a gente mantém a tecnologia, a melhoria contínua, apesar daquele projeto estar um pouco estagnado agora. Você está me fazendo pensar no seguinte, parece que todo mundo tem essa urgência, né, a universidade, a ciência tem o tempo dela, tem as comprovações, não é tão rápido assim para a gente ver a solução, a gente sabe disso, né? Mas... você acredita que a matemática está em tudo? O intuito desse programa é tirar a matemática dos laboratórios e levar ela para a sociedade. Tudo isso que você está falando está me fazendo pensar que a velocidade de que a ciência está sendo produzida e chegando na sociedade, ela deu uma acelerada nos últimos tempos. Você não acha? Dá uma boa e isso acelerada. tem muito a ver com esses dados? O que você acha que está acontecendo
que essa aplicação está sendo mais rápida? Porque tá, Não, né? na verdade, tem uma parte de desenvolvimento de tecnologias na área de software e hardware para tornar isso viável. Então, muito investimento foi feito para que o uso do conhecimento que era pesado, por exemplo, de IA, estatística, otimização, técnicas pesadas e complexas, pudessem ser usadas com menos conhecimento. Então, hoje, um aluno na graduação que aprendeu base de computação, ele consegue lidar com algoritmos que por trás dele tem bibliotecas implementadas de métodos bem pesados e complexos e várias combinações desses métodos, né? Então é um processo também árduo lá atrás que hoje permite essa... de software, tecnologias, para tornar isso num alto nível mais fácil de usar e desenvolvimento dos hardwares também, do uso disso. Então aí tem grandes empresas que investiram muito nisso e tiveram muito sucesso de várias frentes, né? E hoje é possível fazer isso com essa velocidade. Então é por ele não pode esquecer que não é por acaso tem dados e há o interesse. Foi desenvolvida tecnologia para a gente chegar nesse patamar de qualidade, de poder processar muitos dados com alta qualidade, testar muitos algoritmos diferentes, muitos caminhos diferentes para obter a resposta de forma rápida e com qualidade. Então, realmente tem o básico de hardware, software e métodos matemáticos, numéricos para fazer de forma eficiente de investimento e tecnologias para desenvolver novas soluções rapidamente, né? E treinar essas pessoas para fazer esses programas rapidamente nos últimos 20 anos, que é impressionante, né? E hoje se permite até gerar códigos automaticamente, né? Uma pergunta filosófica. Qual que é seu sonho, assim, do seu trabalho? Todo cientista, acho que no fundo, não quer ser só teoria, ele quer ser também prática, né? Qual que é seu sonho, assim, de legado mesmo, de deixar toda essa vida difícil que você tem aqui dentro como legado para a sociedade? Como você pensa? Eu acho, assim, que uma coisa é importante... Bem, eu acho que como pessoa, ser humano, acho que é importante aprender, tá sempre aprendendo. E não é só uma questão de vontade, às vezes falta meios ou incentivos. Então, acho que mostrar que é importante aprender. E aprender algumas coisas, a gente se restringe, né? Eu posso aprender só de música, eu só na parte de educação física, dança. Acho que a gente pode aprender de tudo. Falta melhorar a conversa. Então, e perceber como que algumas áreas que parecem não atraentes ou estranhas, que eu não entendo, podem ser entendíveis e você ganhar aprendizado e melhorar a sua vida de uma forma mais ampla. Algo me diz que você vai ficar para a história nessa questão da IA social, hein? Você não está caminhando para isso? Ou é tudo uma mera coincidência? É tudo uma mera coincidência. É tudo uma mera coincidência. A ideia é melhorar a conversa. Eu acredito que se a gente conversar melhor, fazer uma melhor comunicação, você entende de comunicação, isso é o primeiro passo para a gente aprender mais e fazer as coisas em conjunto. A gente consegue melhorar quando faz em conjunto. Fazer sozinho é muito difícil. Tudo isso que foi falado, eu não fiz. Eu fez estimulei sim. Você ainda colegas... põe a mão na massa? Você sabe fazer algum modelo? Poucos. Algumas coisas eu programei. E os projetos, quem se engajou foi o pessoal de área que nem confiaram na ideia, na proposta, porque a conversa foi bem feita. Mas a conversa aconteceu não por minha habilidade, por ajuda de tecnologias de IA. Eu sozinho não sou um bom comunicador numa primeira vez, mas com a ajuda de ferramentas que o próprio grupo desenvolveu, que outras pessoas me ajudaram a desenvolver, outros pesquisadores, eu consegui estabelecer essas conversas. Então, o segredo eu acho que é conversar melhor. Conversando melhor, a gente trabalha em conjunto. Trabalhando em conjunto, a gente pode fazer soluções úteis ou melhorar. E aí, quem está melhorando? Nós estamos melhorando, porque a gente está aprendendo mais, temos mais capacidades, vamos poder lidar melhor com as adversidades, que são muitas. Começa a diminuir empregos em algumas áreas. Sim. Constantemente eu já virou o dia a dia, ver colegas próximos, repensando a vida e aonde vai trabalhar ou não. Agora estou com essa situação, não está legal, quero mudar de emprego, vou dar aula, vou fazer isso, vou montar um negócio e tal. Mas as pessoas estão tentando, elas podem tentar, só que elas têm que aprender para fazer isso. Sim. E eu vejo cada vez mais pessoas usando a IA para ter ideias do que fazer e aprender sobre certas áreas para ver se ela consegue fazer alguma coisa ali. Então, esse processo de aprender e lidar com a realidade e a diversidade, que é uma coisa bem do brasileiro dar um jeitinho, eu acho que a IA pode ajudar muito. E eu estou dando exemplo de que ela pode nos ajudar a conversar melhor. Se a gente conversa melhor, a gente faz projetos em conjunto melhores e mais rapidamente.
Mas ela pode te ajudar diretamente porque você entende melhor o que está acontecendo e explorar o seu próprio potencial. Você precisa melhorar para lidar com a diversidade, não tem como. Sim. A zona de conforto é um lugar adorável, mas não dá pra gente ficar lá, né? Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa daqui a pouco encerrar esse bate-papo, mas não antes. Eu quero ouvir a sua opinião sobre os rumos, né? Que você acha que a IA vai tomar, não sei se no Brasil, no mundo. E parece que existe aí um plano brasileiro de organizar. O que é esse plano brasileiro? Como é que tá essa questão no país, né, da IA? Porque cada um produz, parece que aleatório, ou tem um senso comum, uma regra a ser seguida? É que assim, a IA ficou importante para a economia e para a formação das pessoas de uma forma ampla, né? Quer dizer, você precisa dela para trabalhar e vai ter mais soluções com IA, então é importante entender o mínimo para poder usá-la ou fazer novos negócios. Então isso é importante para o país. Ter eixos estratégicos, você está dizendo, mais ou menos. Eixos estratégicos e investimento, né? Porque se você não investe, você não tem retorno. Você tem que investir em pessoas, em recursos e equipamentos para gerar tecnologia, gerar soluções, né? O crescimento do Brasil é assim, onde teve investimentos até controversos no passado, hoje tem resultados, né? Que podem ser controversos também, mas os resultados estão aí. Existe um programa de açúcar e álcool, entendeu? Sim. Controverso ou não. Tem um efeito, né? E tem vários outros desse tipo. Então, assim, se você investe de uma forma organizada, você tem retorno. Se não está na sua agenda, não tem. E tem grandes corporações no mundo e fora investindo. Se você não participa, você vai ficar atrasado. Então, você vai pegar as tecnologias ultrapassadas, usando o que não é de ponta. Então, é importante ter um posicionamento do país do que ele quer fazer em IA e como fazer. E investir nisso. E tem um plano com um recurso para fazer isso em um certo período. Os recursos, é melhor ter um plano do que não ter, é melhor ter algum recurso do que não ter. Então, foi um mérito, porque nós não tínhamos nada. Os recursos, perto do que se investe no mundo, ou mesmo pelo tamanho do Brasil, são muito pequenos, né? São pequenos, dá para fazer conta simples para mostrar que são pequenos, mas é bem melhor do que não ter, porque a gente está... Separadamente, os investimentos são de 10 vezes ou 20 vezes menor. Então, ter algo que é 10 ou 20 vezes maior num conjunto já melhora. Ter uma IA organizada, a gente está falando absolutamente em economia, desenvolvimento social, né? Competitividade com outros países. Priorização, né? Posicionamento no mercado do que a gente pode fazer pelo Brasil, no Brasil e em relação à participação no mundo, né? Então, isso é muito importante. Agora, a gente tem um plano que foi lançado há mais de um ano e saiu uma versão nova agora, com muita pouca mudança de texto. Então, com uma perspectiva de que é importante, mas isso tem um tempo. E essas áreas de tecnologia como a IA, o tempo... esse é o conflito. Os tempos da IA são outros, né? Então, a gente fica falando em dinâmica, futuro e o futuro é hoje, né? Exato, né? Muitos planos foram feitos anos atrás, o nosso é um pouquinho depois. O tempo de implantação dele é bem mais lento do que os dos outros. Então, isso, para esse tipo de tecnologia, não é adequado. Então, que bom que tem, porque a partir de se a gente tem uma semente, a gente pode agora evoluir isso. Mas a gente precisaria ter mais, né? É a cara do Brasil, nós somos grandes, temos muito potencial e não exploramos o suficiente. Na parte de IA, como eu falei, tem uma tradição só aqui no ICMC, São Paulo, FAPESP, de IA, né? Tem outros no Brasil também. Então a gente tem mas IA aqui em São e alta Carlos qualidade. Estão bem avançados, né? Guardando um pouquinho a modéstia no bolso. Isso. A gente tem essa tradição desde a década de 90, atraiu muita gente também boa para cá, que veio de fora. Então tem um potencial imenso. Assim, eu vi um relatório uma época, há uns 3 anos atrás. Olha que legal. Eu vi um relatório de chinesa há 3 anos atrás, que eles tinham muita coisa em IA, mas não tinham um grupo tão forte. E ele destacou agora em termos de inovação em IA, de ciência básica para fazer IA. Aí, logicamente, colocou uns 2, 3 Estados Unidos, mais alguns na Europa, e um que era a USP em São Paulo. Gente, tem gringo pra caramba aqui dentro. Então, só que a gente tem esse potencial reconhecido externamente por um grupo que fez um relatório chinês sobre o assunto, só que não dá a vazão, entendeu? Para usar esse potencial. Então, potencial temos, mas essa articulação como o Brasil é mais difícil. Agora, tem muita coisa. Agora, o que a gente faz? Ficar lamentando? Não, tem muita coisa para fazer nas nossas mãos. E aí a gente volta nesse entrave que a gente está falando o tempo inteiro, que são políticas públicas, né? Então, mas aí como a gente destrava isso? Tecnologias REG. A
A gente pode fazer muita coisa, estamos fazendo muita coisa. E como você falou, a gente quase sempre, não vou falar raramente, a gente propõe o uso dessas IAs em vários fóruns e quase sempre é aceito. E é verdade, os últimos anos, todas as vezes que eu propus, em algum contexto diverso, empresas grandes ou pequenas, setor público, mais ou menos tecnológico, foi aceito. Então, há muito espaço para a gente melhorar o nosso dia a dia com IA, independentemente desses grandes projetos. A gente pode trabalhar, não participar dos grandes projetos, como dos modelos de linguagem natural, né, que está sendo feito com grandes clusters, ou participar de uma forma mais simples, mas tem um espaço muito grande com uma IA, vamos dizer assim, mais barata, mais próxima para ser feito. E o Brasil tem um diferencial, porque o Brasil é grande, ele é heterogêneo, ele é diversificado. Isso é um desafio muito grande, você gerar soluções para uma população tão grande e diversificada em vários sentidos, geográficos, culturais. Então, tem esse espaço para fazer com algo que a gente pode pagar. O que precisa disso? Difundir as tecnologias e ter um mínimo de investimento. E alguém para pagar a conta. É. Porque, né, quando a gente fala assim, mas a universidade é pública, né? Mas a gente não está falando sobre isso. Ela é pública para formar, né, o básico ali. Mas essas pesquisas de ponta não tem como fazer sem financiamento, né? Então, aí o que a gente faz são as parcerias, né? Então a gente vai fazer parceria com a prefeitura, com empresas privadas e tem que fazer múltiplas parcerias, são múltiplos problemas. E o que a gente tem que ganhar é acelerar esse processo de parceria, ser mais fácil de fazer e formar mais pessoas com essa tecnologia. Daí o REG é uma tecnologia a ser promovida e desenvolvida para ter mais pessoas com essa tecnologia, desenvolvendo a tecnologia para poder usá-la em escala. Então, o REG, que é o Research Engineering Group, foi criado para isso, para desenvolver tecnologia desse tipo, barata e social, e que essa tecnologia seja melhorada, avançada, de forma aberta, social, e mais pessoas sejam formadas para poder usá-las e difundir isso, e fazer mais projetos de cooperação. Então, isso está restrito a um grupo pequeno, né, que trabalhou comigo nos últimos 10 anos, um pouco mais formalizado nos últimos 5. Agora, a ideia é que a gente criou o REG ICMC, agora é um projeto do ICMC como um todo, que tem um espaço, tudo, é promover essa iteração, trazer até startups e outras entidades no nível do graduando ao professor universitário, todos os níveis com projetos de mais de pesquisa, extensão, ensino, para usar a tecnologia, aprender com ela e aí, na hora que vier a oportunidade, usar a tecnologia para conseguir novos projetos, novas parcerias e gerar soluções. Então, o que a gente está fazendo agora é expandir, ampliar, catalisar esse processo, mas com pessoas. O essencial é ter pessoas preparadas para fazer esse processo e pessoas para melhorar a tecnologia, para isso ficar mais fácil ainda. Eu vejo o convencimento de vocês ir atrás de indústrias, de buscar esses financiamentos é incessante, né? E claro que você está falando aí de um caminho, né, para desenvolvimento de IA, que é comer pelas beiradas, né, como diria outro. Mas se você tivesse um financiamento governamental, desse plano do governo, né, se tivesse realmente um dinheiro, o céu é o limite, né? Mas, porque vocês estão preparados para evoluir, né? O potencial, né? O ICMC é um bom exemplo disso, né? Na USP em geral, mas o ICMC tem uma concentração importante, fácil de analisar. O problema, assim, tem um problema nisso tudo quando a gente pensa nesse volume de dinheiro. Esse volume de dinheiro tem que ser feito, isso essa questão dessa tecnologia da IA que está aqui hoje, né? Ela vem sendo desenvolvida, essa estratégia de chegar nessa IA dos grandes modelos de linguagem natural, tem uma base há 15 anos atrás de investimentos, na verdade, né? Nos anos 2000 já estava tendo essa onda, né? De trabalhar com grandes clusters de computador, fazendo as análises numéricas, né? Gigantes e pesadas. Então, esse investimento nessa tecnologia que eu falei de hardware melhor e software em escala para fazer IA vem sendo feito há um bom tempo e vai evoluindo, uma tecnologia melhorando a outra, né? Então, isso é um investimento que não foi por 2, 3 anos, são por 2 décadas. Então, para você entrar nesse processo, você tem que investir por 1, 2 décadas para começar a colher resultados efetivos. Então, você tem que pensar no investimento de uma ordem de grandeza maior do que desse plano brasileiro, não por 2, 3 ou 4 anos, tem que ser por décadas para isso. Então, assim, se eu chegar a um plano com 10 vezes mais e a gente puder participar, a gente vai participar contente. Mas se você não tem um plano de negócio que vai além de mandatos, que aquilo deve ser preservado por 10, 20 anos, né? O ideal é você falar em dobro, 20 anos para frente,
a perspectiva não é boa. Lógico que vai fazer muita tecnologia, vai ter muita gente formada, isso de alguma forma vai ser utilizado. Não é perdido. Pessoas bem formadas, tecnologia desenvolvida é útil para outras coisas. O conhecimento se transfere. Mas para aquele fim da IA em si, né, que foi proposto, realmente você precisa de décadas nesse investimento. E isso nem cavejo, nem em pauta. E essa ideia de décadas também não é uma ideia, Alexandre. Eu tenho histórias de contar de análise de investimentos do passado, de tecnologias que vingaram de 20 a 30 anos, exemplos de prêmios Nobel falando sobre isso. Tem várias contas que eu posso fazer de áreas que eu já pesquisei. Então, assim, isso é certo. A grande mudança leva 10, 20 anos. Esse é o médio, né? Pode levar 30 em alto investimento. O importante é que vocês estão fazendo, né? Com uma velocidade impressionante. Como é que faz para conhecer seu trabalho? Tem que entrar em cada um desses centros, né? C4AI... eu estou melhorando isso. Não, tem o currículo Lattes, né? O currículo Lattes é o principal fonte, a gente fala pouco. Gente, lá tem as informações. O GPT, se você digitar Alexandre Delben, acho que muita gente já te ajudou lá, viu? Porque então, sai bastante coisa. Sai uma coisa monstruosa. Então aí tem as buscas, né? Mas assim, o Lattes é onde está mais estruturado. E aí vai ter os centros associados e vai ter a palavra ICMC, que é o suficiente para achar, né? Estou ali, todo mundo pode mandar e-mail, entrar em contato direto. Obviamente que tem uma lentidão, às vezes, de resposta, mas eu respondo todo mundo. A gente acha uma forma de conversar. A única comunicação que é muito ruim e falha é tentar uma ligação por telefone. As demais formas funcionam muito bem. Ninguém mais lembra que isso aqui faz ligação. Exatamente. Delben, obrigada, viu, por essa conversa. O nosso intuito é sempre enriquecer, né? Como eu disse, levar a ciência para as pessoas. Obrigada pela presença. E é isso. Eu tenho a agradecer a oportunidade. A gente volta com um novo episódio e também falando sobre matemática e ciências exatas. Até lá!